Iniciando mais análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Coluna do Fla para fazer análise no dia de hoje. Vamos à primeira notícia. Capitão do Flamengo não perdoa e humilha o Vasco após rebaixamento. É isso aí, o Flamengo rebaixou o Vasco no basquete, então a zoação vai ser grande. É clássico, é isso que acontece. Como eu falei, o basquete, para mim, o futebol para mim é a primeira grande sucesso do Flamengo. Depois, segundo, para mim, vem o basquete. Terceiro, vôlei. E aí, né, vamos vendo outros esportes que tem um apelo popular pela torcida do Flamengo. Mas eu creio que depois do futebol, o segundo esporte mais grande no dentro do Flamengo é o basquete. E com essa rebaixamento fácil, como eu estava falando, ia falar humilhação, uma palavra errada, mas rebaixamento fácil, a zoação é grande. Então eles vão ter que atuar a gente. O Flamengo está bem competitivo no basquete. Não está fazendo aquele grande ano que fez no basquete. Depois do Olivinha sair do basquete, o Flamengo deu uma queda. E agora está se erguendo de novo, fazendo boas contratações. Acho que como eu falei, o Flamengo tem que ter um marketing específico só para o basquete, um marketing específico só para o vôlei, classificar os esportes que o Flamengo tem e ver aquele que gera mais público para o Flamengo fora o futebol. Futebol você coloca 60, 80 mil, mas qual é o segundo esporte que leva mais público no Flamengo? O Flamengo tem que ter uma pesquisa, tem que ter a estatística para fazer um trabalho específico sobre cada esporte, para ali atrair o público, ver o que pode fazer para segurar o público nesses esportes, porque uma renda de bilheteria é muito bom e gera venda de camisa de basquete, são negócios que o Flamengo pode fazer além do futebol. Então acho que o Flamengo tem que ter uma estrutura de marketing ali, uma diretoria específica para o basquete, uma diretoria específica para o vôlei. Acho que são os três principais esportes do Flamengo de ascensão. Então acho que além do futebol tem mais esses dois, basquete e vôlei, com mais respeito dentro do Flamengo. Então tem que ser trabalhado de uma forma específica. É claro que o remo é tradição, não sei o que, mas não gera um apelo popular como leva o basquete e o vôlei. Então tem que ter consciência disso e trabalhar de forma específica cada esporte. Vamos para mais notícias. Sabe aonde assistir a jogo Flamengo Festa Independente de Medellín pela Libertadores? Vai passar pela Disney no canal ESPN. Então se você não tem que assinar. Hoje em dia essas plataformas aí é difícil, você tem que sair contratando um monte de canais e você acaba pagando o ingresso praticamente. Você vai ter que pagar 60 conto ou 40, 20 conto, não sei qual cada canal custa, mas vai pagar praticamente o ingresso, vai ter um canal por mês para você acompanhar pelo menos um jogo do Flamengo, e se passar de novo você renova. Assim que tem que fazer hoje em dia, ter um canal específico. Acho que a maioria usa o Globoplay para assistir o Brasileirão, e dali você tem que ir pagando tipo um ingresso para você assistir o Flamengo. Às vezes é na Amazon, é no Prime Video, às vezes é na ESPN, e aí vai. Aí você tem que ir contratando. Mas Flamengo acima de tudo, em primeiro lugar, vamos comprar para assistir o Flamengo, quem não pode ir ao estádio. Vamos para mais notícia. Sabe onde existiu o Flamengo versus Grêmio pelo Brasileirão Sub-20? Na UOL TV e na UOL Streaming. Não sei se é pago, não pesquisei ainda, mas é mais um canal. Se você gosta de assistir as revelações do Flamengo, vai ter que, se eles cobram, vai ter que pagar por fora. E assim é a vida flamenguista. A Flamengo acima de tudo. Vamos mais notícia. Leonardo Jardim intensifica a preparação do Flamengo
em penúltimo treino antes da Libertadores. É isso aí. Acho que além de intensificar o treino, acho que vai ser um trabalho psicológico nos jogadores para entender a grandeza desse jogo. O Flamengo precisa vencer em casa, confirmar a vitória e, e ter a vibração em jogar. Acho que é um trabalho mais mental para cima dos jogadores, da importância dessa Libertadores. Os caras têm que entrar com sangue quente, têm que entender o valor dessa partida, principalmente para os torcedores que sonham em ter o título intercontinental. Acho que é o único que falta dessa geração de 2019, principalmente para Bruno Henrique e Arrascaeta, que estão aí desde 2019. Tem que sonhar, tem que querer esse título intercontinental. O Flamengo está investindo bastante dinheiro na equipe, trouxe bons jogadores de seleções. Pode ver que Danilo é convocado, o Pulgar, o De La Cruz, a Arrascaeta, Varela, Alexandre, que não foi porque se lesionou, o Léo Pereira, que está na seleção, o Léo Ortiz já foi convocado, Ayrton já foi convocado, o Samuel Lino já foi convocado, o Carrascal, seleção colombiana, o Pedro, que tá no momento agora fantástico para ir para a seleção. O Ancelotti já falou que gostaria de convocar ele, mas na época o Pedro quebrou o braço. Então, obviamente tem uma seleção. Vai falar, não tem que falar. Jorginho, que já foi da seleção italiana. Então, obviamente tem uma seleção a qual, perdão, a qual dá para disputar um intercontinental com qualquer time europeu. Então, tem que ser o sonho de jogadores. É o meu sonho. Acho que é o sonho de mais torcedores. E tem que ser o sonho, principalmente a Arrascaeta para o Henrique 2019. Tem que dar esse título ao Flamengo para fechar a carreira deles vitoriosa pelo Flamengo. Eles que a Arrascaeta tem mais uns 3 anos, 4 anos ou um pouquinho mais. O Henrique tem mais 2 anos, renovou até os 37 anos. Então tem que ter esse trabalho mental para entrar com sangue quente, jogar uma boa partida, não ser desleal, mas sim disputar bem as bolas, não dar espaço adversário e vencer o jogo, porque esse jogo é importante para o Flamengo. Somar 3 pontos dentro de casa, os jogos em casa tem que ser com título. Espero que amanhã tenha o Flamengo uma boa festa no Maracanã. Acho que merece, por ser estreia do Flamengo em casa no Libertadores. Vai ser uma estreia, vai ser uma festa bem bonita para empolgar os torcedores e empolgar os jogadores dentro de campo. Mais notícias do Flamengo. Adversário inédito do Flamengo, Independente Medellín, já se encontraram no passado. Independente qual seja o time, Libertadores é um clima diferente, é um aspecto diferente, os jogadores lutam mais, disputam mais. Então o Flamengo tem que estar muito atento para essa partida contra o Independente Medellín. Mais notícia: Bayern de Munique manda recado ao Flamengo após vitória sobre o Fluminense. Desde o Flamengo enfrentou o Bayern de Munique lá no Mundial de Clube, o Bayern de Munique e o Flamengo têm desenvolvido uma boa conversa. Isso é bom para o Flamengo, questão de contratação ou venda de jogadores, ter uma boa relação com os clubes europeus. O José Porto falou isso muito na contratação do Paquetá, que o Flamengo começa a dialogar com os tubarões, com os grandes clubes europeus. Então tem que ter jogo de cintura bom, saber respeitar os times europeus, esses gigantes europeus. Então vamos ter esse trabalho, ter sempre tanto para vender como para contratar jogador desses grandes times. Vamos para mais notícias do Flamengo. O Flamengo define futuro de Léo Pereira. O Flamengo está querendo renovar, mas eu esperaria a Copa do Mundo. Acho que se ele for convocado, vai ser marcante Copa do Mundo. Eu senti, pelo menos no jogo da seleção, que o Ancelotti gostou dele.
colocou nos 2 jogos para jogar. E é um cara que, se fazer uma boa partida, com certeza vai ter clubes europeus, né, principalmente ali do Oriente Médio, ali, da Arábia, Catar. Deve surgir algum time ali querendo contratar ele, pagando uma fortuna. Aí balança o coração do jogador, com certeza vai ter que fazer escolhas. E depende dele, né? Tem o caso do Gerson, que saiu para a Rússia por causa de dinheiro, e tem o caso do Bruno Henrique, que ficou no Flamengo, apesar do muito dinheiro do Palmeiras investido. Jorginho na Copa, FIFA abre brecha e a Itália pode disputar o Mundial. Esse aí, o Ian, que está em guerra e parece que vai sair da Copa, abre um espaço para uma disputa, para um lugar na Copa do Mundo, e a Itália pode ganhar essa oportunidade. Jorginho está na pré-lista, segundo a reportagem, mas se ele não foi colocado até agora, eu acho que ele encaixaria sim na seleção italiana por sua experiência, comando de jogo, é muito válido. Mas se não for testado até agora, não sei se o treinador vai querer testar ele agora. Vamos para mais notícia aqui. Flamengo ganha concorrência europeia pela contratação de Tani no Botafogo. Eu não vejo Tani pode ser um bom jogador, está vivendo um grande momento, mas eu creio que é melhor ele ir para a Europa para ver se consegue se firmar. Melhor também que ir na Europa e trazer um jogador mais completo para o Flamengo. O Flamengo está dando muito certo. O Eric Pulgar foi um jogador que chegou, demorou um pouco para entender o que é Flamengo. O Jorginho já chegou, já dominou por sua experiência, e eu vejo assim que o Flamengo tem jogadores na Europa, crias. Eu volto a dizer, eu sou a favor da contratação dos crias retornar ao Flamengo. Tem o Vinizão, que foi lançado pelo Jorge Jesus. Tem o João Gomes, que para mim marcou o Flamengo. Acho que a diretoria deu mole na venda do João Gomes. Poderia ter renovado o contrato dele, pagando um salário maior, explorado o nome dele. É o pulmão do Flamengo. Mas vamos ver. O trabalho de José Porto e Leonardo Jardim, a escolha do atleta ali. Se Leonardo Jardim vê que o Tani tem as características que ele gosta de jogo, o Flamengo tem que correr atrás e contratar. É a mesma coisa do Caio Jorge. Acho que na Europa tem outros jogadores que o Flamengo poderia trazer, mas se a preferência do treinador é pelo Caio Jorge, também tem que fazer o possível e o impossível para trazer, para agradar o atual treinador. Acho que o treinador tem que ser com uma opinião forte sobre a contratação. É ele que monta o time. Se o time não jogar aquilo que o Flamengo investiu, o treinador começa a cair. Foi o caso do Felipe Luiz, que não perdeu 2 títulos, o time não estava jogando aquilo que estava jogando ano passado e acabou saindo. E a mesma coisa vai ser do Leonardo Jardim. Então ele tem que escolher qual jogador que ele quer que o Flamengo contrate. Deixa eu ver, tem mais alguma notícia aqui. Tem muita, eu tô zoando o Vasco, mas não quero entrar nesse assunto Vasco não. Aqui, achei uma que eu queria ler. Estudantes vence Cusco e lidera o clube do Flamengo na Libertadores. Mengão pode recuperar a posição na quinta. Essa aí, quinta-feira, o Flamengo pode recuperar a liderança, vencer o Independiente Medellín. Mas mostra que, pelo visto, vai disputar entre Estudiantes e Flamengo a primeira colocação do clube. O Flamengo tem que vencer o jogo amanhã para conseguir essa classificação. E é importante o Flamengo classificar, seja primeiro, segundo. O ano passado mostrou que, independente qual seja a posição que o Flamengo classifica, depois é mata-mata. O Flamengo tem que entregar
tudo e o máximo para chegar à final. Como foi ano passado, jogos dificílimos, fez praticamente um campeonato argentino, já pegou o time argentino e foi passando de tranco e barranco, muita luta, muita disputa, pênaltis, com um jogador a menos. O Flamengo chegou à final e venceu a final sobre o Palmeiras, que foi invicto praticamente, acho, na primeiro turno, se eu não estiver errado. E foi o time que mais pontuou e perdeu a final pro Flamengo. Então não tem essa não. O Flamengo tem que classificar e depois lutar muito nas quartas, nas semi, na final, para ser campeão novamente. Que o foco, acho, principal do Flamengo é o Intercontinental. Acho que vai marcar essa geração, principalmente o Arrascaeta e do Bruno Henrique. Tá esse título ao Flamengo, que é o único que falta desde o tempo de Zico. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Lembrando que todas as notícias foram utilizadas do coluna do Fla. Eu só dou uma lida no título, dou uma leve análise sobre cada assunto, colocando minha opinião, dando minha ideia. Mas entre lá tem um trabalho jornalístico feito. Leia a notícia, crie sua própria opinião, faça a sua própria análise. Então até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.